mãe tentando adquirir algo que não era dela, mas que era de outra pessoa. Então a aflição que deve ter passado aquela mãe naqueles dias, naquele momento, né? Com aquela outra pessoa tentando tomar o seu filho. Mas alguém aparece com a sabedoria e consegue discernir quem é a verdadeira. Glória a Deus. Então vamos entrar aqui na lição, as condições dos gentios. Na presente lição, veremos que o autor de Efésios, gentios, de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação e estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus. Logo estudaremos cada um desses aspectos. Então aqui está dizendo que na presente lição, os gentios se encontravam sem a esperança de Deus. E aqui a palavra do Senhor está dizendo que havia 5 aspectos e que nós vamos estudar sobre eles. Mas para você ver o tanto que existia, aqui já está mostrando, apesar de estar no Novo Testamento, mas fala um pouco sobre o Velho Testamento. E o que acontecia? Existia muito tempo da lei. A lei, ela faz com que as pessoas seja parado, ela faz com que a pessoa vai, ela faz com que a pessoa fica, e ela faz a pessoa virar à esquerda, faz a pessoa virar à direita, faz a pessoa fazer várias coisas. Por quê? A lei é algo que tem que ser feito, é uma ditadura. A lei, ela tem que ser cumprida. De certa forma, uma ditadura que eu quero dizer é o seguinte: ou você faz ou você é punido. Então no Velho Testamento existia muito isso. Por que muitas pessoas eram apedrejadas? Porque quando aquela mulher foi pegada em adultério, e as pessoas falaram: Senhor, nós pegamos essa mulher em adultério, e agora o que nós devemos fazer? Nós vamos apedrejá-la. Só que quando Jesus veio à terra, ele já veio justamente para mudar essa situação. O que ele fez? Ele começa a escrever no chão: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. O que ele estava dizendo? Que o ser humano é a semelhança dele, semelhança de Deus. E a cada vez que a pessoa erra, e se fosse matar a pessoa, se a pessoa fosse condenada à morte, então ia acabar a imagem e semelhança de Deus. Porque quem é que não erra? Quando a gente não é tentado a fazer algum tipo de erro, daquele erro que eu tenho, o erro que outras pessoas têm são diferentes, mas todos têm o seu erro ou têm o seu pecado. Então o que acontece? Jesus veio justamente para mudar essa situação, para tirar essa indiferença, porque a lei mata, mas o Espírito vivifica. Mas existe também as leis, aqui está falando da palavra de Deus, mas existe as leis que são obrigatórias, que nós devemos cumprir. Há leis terrenas, que é ditada pelos homens, né? Não a lei que se você fizer o certo. Mas embora nesse tempo aqui que a Bíblia fala, era uma lei que se tratava no sentido espiritual, de que quando a pessoa errava, ela era verdadeiramente punida com a sua própria vida. Ou seja, às vezes ela ia para a pena de morte, e às vezes por pouco um pecado tão grave, né? Mas são 5 aspectos e nós vamos estudar sobre eles. No tópico 1 diz assim: na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. O subtópico 1, aqui já tem uma resposta, tá bom? A resposta da primeira pergunta. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio, do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como o sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Gênesis 17, 10 e 11. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro.
Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal de distinguia os judeus dos demais povos gentios. Então, olha aqui para você ver, no período do 8º mês, né? No período do 8º mês, aquela criança já era retirado o seu prepúcio, que ao povo daquele tempo, se não fizesse isso, como o povo de Israel, todos que nasciam, ou todos os estrangeiros que chegavam lá, deveria passar por essa situação, né? Era uma forma de demonstrar que a pessoa ia ser, como hoje nós temos o batismo. Isso aqui simbolizava uma certa remissão dos seus pecados. Era uma forma das pessoas ser purificado diante de Deus. Era uma forma da garantia da salvação da pessoa. Agora você pensa, os judeus pensavam, mas como que os gentios pensavam, mas como que nós vamos ter a garantia da salvação? Porque eles achavam que eles não iam fazer isso. Como o povo não tinha o hábito de fazer isso, os gentios, então somente os judeus que iam ter a salvação, porque eles tinham o hábito de fazer isso, de tirar o prepúcio. Então assim, os gentios ficavam pensando, mas como que nós não vamos ter o direito da salvação? Nós não vamos poder ser salvos, porque nós não fazemos isso. Então aqui no Novo Testamento, quando Paulo começa a dizer, aqui no livro de Efésios, está mostrando que a pessoa naquele tempo, para poder ele receber a purificação, para ele ter a certeza da salvação, ele teria que arrancar algo, parte do seu membro, do seu corpo. Agora você pensa, como que pode, se Deus criou o ser humano, se Deus fez o ser humano, e se Deus não quer que nós retiramos nosso corpo, como que as pessoas começam a usar a forma de tirar a parte do membro do seu corpo para poder ter a salvação? Esse é outro dos motivos também que Jesus veio à terra, para poder tirar esse fardo pesado, para tirar esse jugo que é pesado, para mudar essa situação. O que acontece? Se a pessoa fosse de outro estado, se a pessoa fosse de outra cidade, ele já naturalmente, se morresse, já era condenado, né? Quando a gente fica sabendo que alguém morreu, o que a gente pergunta, né? Como cristão, a pessoa estava servindo a Jesus, né? Aqui nesse tempo era isso. Ele foi retirado do prepúcio, ele foi retirado daquela pele que ele tem no seu órgão masculino. Se ele não foi salvo, né? Então aquilo fazia as pessoas ter a certeza da salvação, sem ter aquela pele do seu prepúcio tirado. Se tivesse, já tinha certeza da salvação. Se não tivesse, e com isso, o que acontece? Os gentios iam se entristecendo, cada dia se entristecendo. E quando depois que Jesus veio, depois que Jesus andou pela terra, pregou, falou sobre a salvação, que a salvação era de graça, depois que ele morreu, ainda existia pessoas que continuavam com essa prática. Aí Paulo vem aqui no livro de Efésios e começa a contar, explicar como é que as coisas são feitas, como é que deve acontecer. Vamos aqui para o subtópico 2, que diz: o significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Êxodo 19, 5 e 6. Como a corrupção e as práticas de idólatras estavam com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Olha para você ver,
era algo que estava envolvido com a sexualidade e a idolatria. As pessoas estavam a cada dia mais se sobrecarregando de algo que só ia pesando sobre a vida dos seres humanos. Então o que acontece? A cada momento uma coisa da outra, e aí a sexualidade e as idolatrias começaram a se tornar pesada diante dos olhos de Deus, e ao ponto de que a coisa estava ficando tão séria, e muitas pessoas a cada dia mais se aprofundando. E quando o fardo é pesado para uma pessoa, mais difícil fica de carregar. Porque se você for ver, quanto mais a pessoa é proibido, quanto mais a pessoa não pode de forma alguma. Se tiver uma casa com 10 cômodos e alguém falar assim: você vai ficar um mês nessa casa aqui, só que naquele cômodo ali você não pode entrar de forma alguma, né? Vai nascer o quê? Uma curiosidade. E a pessoa começa a sofrer. A sofrer com o quê? A pessoa começa a sofrer com a ansiedade, porque ele quer ver o que tem lá dentro daquele cômodo. Ele começa a sofrer com a curiosidade. Ele começa a sofrer com tantas coisas. Às vezes tem até sonho. Se a pessoa ficar um mês vigiando uma casa que tem 10 cômodos, e um cômodo ele não pode entrar, ele vai ficar o tempo todinho pensando por que não pode entrar ali. Enquanto alguém não explicar por que aquela pessoa não pode entrar ali, ninguém pode entrar, vai sempre haver uma curiosidade. E quando essas pessoas não podiam, enquanto eles não fossem circuncidados, eles perderiam a salvação. A cada vez mais a pessoa pensa: eu não vou fazer isso, eu não tenho direito da salvação, então eu vou afundar cada vez mais. Aí a pessoa cai naquela parte daquele versículo que diz que quem é sujo, suje-se mais, e quem é limpo, limpe-se mais. Então cada vez mais as pessoas só iam se afundando, só iam aprofundando na idolatria, na imoralidade e na sexualidade. A cada momento as pessoas só iam cada vez perecendo, a pessoa só ia afundando. Então o que acontece? Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Já viu que tem pessoas que falam assim: eu não vou na casa do meu primo, eu não vou comer lá porque eu sou cristão, e ele não é. Então aqui a coisa era tão séria que as pessoas deixavam de ver o outro como um ser humano e começavam a nem sentar junto, nem comer. E existe uma forma no povo de Israel, de Jerusalém, a forma das pessoas vestir e usar. Que é a pessoa, de qual país que é. Aqui nos nossos dias de hoje, o povo brasileiro, a gente conhece muitas pessoas pelo sotaque, né? A forma da linguagem da pessoa é diferente. No Pará tem uma forma de falar, no Maranhão, na Bahia, no Goiás, o sotaque nossos são diferentes. Imagine uma pessoa te desprezando por causa do seu sotaque, por causa da forma que você fala. Olha a confusão. Olha a preocupação. Se os homens, como seres humanos, estavam preocupados, algumas pessoas, não eram todos, estavam preocupados em resolver essa situação. Agora você pensa Deus olhando as pessoas se atacando umas às outras, desprezando umas às outras por causa de A ou por causa de B, né? Às vezes, trazendo para o dia de hoje, quantas pessoas que falam assim: eu sou digno de salvação, e começa a bater no peito e fala: eu vou falar uma coisa, mas eu não gosto muito de ouvir quando um pregador está falando numa feira, em algum lugar, e ele fala: você que está de isso, aquilo, você vai para o inferno. Eu acho muito pesado falar isso. Por quê? Porque eu tenho medo de falar a verdade? Não, é porque a palavra do Senhor diz que os últimos serão os primeiros. Às vezes hoje a pessoa está totalmente inspirada, cheio de unção, e a pessoa às vezes está pregando, mas está criticando e afamando o seu próximo, a outra pessoa. E ao tempo que nós devemos o quê? Falar da transformação, da mudança de Deus. É isso que essa lição está mostrando. Então as pessoas ali nem comiam junto com os outros.
né? É claro que tem roda de escarnecedores, que a gente tem que ter a sabedoria de Deus. Você vai passando, tem um bar, tem muitas pessoas falando imoralidade, tem muitas pessoas com piadinha, com conversa, mas tem uma pessoa que é muito amigo seu e está lá, e você vai encostar lá? Não, não vai, não é a hora, não é o momento, não é isso? Então a gente tem que saber a diferença entre a hora de ir e a hora de ficar, e isso quem pode nos dar é apenas Deus. E quando voar, mas eu gosto demais daquela pessoa, mas você não vai. Eu fui convidado para um aniversário, lá tem muitas pessoas que bebem, brigam e xingam e faz o zetel. O que você pode fazer? Eu não vou lá. Se você for, vai antes, entrega um presente, cumprimenta a pessoa, agradece, fala: fulano, com todo respeito, eu não vou ficar na sua festa, e eu vim cá para te dar uns parabéns, que Deus abençoe vocês cada vez mais, né? Essa é a forma que nós devemos fazer, porque se você não vai nem antes e nem depois, de forma alguma, não vou porque não é crente, porque é isso, porque é aquilo, como que você vai ganhar essa pessoa para Cristo? Qual é a sua missão de ganhar alguém para Jesus? Como que nós vamos ganhar alguém para Jesus, se nós achamos que só de nós fazer isso, nós estamos dizendo para aquela pessoa que nós somos melhor do que ele? E para Deus nós todos somos seres humanos, né? Então nós não temos o poder, a autoridade de desprezar alguém porque a pessoa é mais fraca do que nós naquele momento, né? Nós não temos essa autoridade. É claro que nós também não vamos nos igualar à pessoa, mas também nós não podemos desprezar a pessoa. Essa era a principal mensagem que Paulo estava trazendo aqui no livro de Efésios, sobre aquelas pessoas que são circuncidados e aqueles que não são, e aqueles que são incircuncisos, aqueles que não conseguiam ter aquela libertação. Não é qualquer pessoa que vai deixar alguém fazer uma cirurgia nele, arrancar uma parte do seu corpo, mesmo que seja apenas a pele, para poder ter a certeza da salvação. Se nós for observar, se você prestar atenção, você vai saber o que eu vou dizer agora. Quantas pessoas às vezes passam na rua e falam: mas esses crentes já estão aqui logo cedo, já fazendo barulho, por que não vai dormir? Por que não vai descansar? Já é uma certa loucura para as pessoas, né? É por isso que eu não vou ser crente. Você tem que ir para a igreja à noite, você tem que ir para a igreja de manhã, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Agora você imagina nesse tempo aqui, que era um tempo de lei, ou você fazia ou você não era salvo, que era muito mais difícil, e hoje apenas você paga o preço, e ninguém vai te condenar porque você não veio hoje de manhã, ou porque você veio à noite, porque Jesus morreu justamente para salvar a nossa vida. É claro que cada vez que a gente tem compromisso com a palavra de Deus, Deus também passa a ter compromisso conosco. Imagina quando você compra numa loja, cada vez que você é bom para pagar, o que melhora? O seu crediário, o nosso crediário. Quando nós somos ruins para pagar, nós se tornamos um mau pagador, a nossa fama fica ruim. Então, como que pode? A pessoa não faz nada para Deus e ele vai estar bonitinho diante de Deus. Eu não peco, eu não erro, eu não maltrato ninguém, eu ajudo as pessoas, eu faço tudo de bem. Mas Deus sempre quer o compromisso de nós estarmos lembrando que Ele é o nosso Pai, que Ele pode fazer algo por nós, né? E até também pelo fato de que para a pessoa ser firme na palavra, está buscando a Deus. Não é apenas fazer todos os bens e fazer as coisas boas para as pessoas que vai ajudar a gente a firmar na igreja, na casa de Deus, né? A casa de Deus, o que ajuda nós a permanecer na casa de Deus, no templo, é a nossa fé. E a fé ela é alimentada através de quê? Você pode dar roupa, você pode dar moradia, pode dar alimento, mas se você não buscar a Deus, não orar, não jejuar, a sua vida espiritual não vai adiantar. Você vai ter no máximo a paz interior, a paz com você mesmo, por estar fazendo bem, por estar dando um prato de comida para alguém. O sentimento seu vai estar bom, mas talvez a vida espiritual não vai estar, porque a vida espiritual é outro sentido. É a gente está buscando a Deus, é a gente está clamando a Deus. Vamos aqui para o subtópico 3, que diz: a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é a de que
a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas aqui é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Olha para você ver como, mesmo que depois que Jesus veio à terra, que ele pregou a palavra, mostrou sobre a graça da salvação, e ainda existia pessoas brigando por causa da circuncisão. Você é circunciso, você não é. E aí Paulo começa a falar para essas pessoas, para os gentios, para os judeus: a melhor coisa que tem é a mudança interior. Por que Jesus, olha só para você ver como Jesus é conhecedor de todas as coisas. Alguém termina de comer e ele vai lá e pega o prato que aquela pessoa comeu, né? Eu não vou longe não, eu mesmo que eu vou pegar o prato de alguém, eu lavo ele, eu enxago ele, né? Passo sabão. Aí Jesus pega o prato e pega o prato que uma pessoa comeu. E aí as pessoas não falam, as pessoas só pensam. Começa a pensar: mas como que Jesus faz isso? Cadê a educação? Né? Será que ele não está com nojo dessas pessoas? E aí Jesus, só que ele ouve o pensamento daquelas pessoas, ele sabia, porque ele conhece o interior. Por que Jesus fala assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração? Porque ele vê coração. Aonde quer que sai o sentimento? É o coração e o cérebro. É o lugar que traz a inteligência, a sabedoria e o sentimento. O cérebro e o coração, ele traz o sentimento para a pessoa, que a pessoa pode ficar magoado porque ele viu, no seu cérebro ele imaginou e no coração ele guardou a mágoa. E aí aquela pessoa começa a ter o sentimento. E aí Jesus pega aquele prato e começa a pôr comida. E quando ele vê o pensamento das pessoas, ele escuta o que aquelas pessoas estão pensando, aí ele fala: por que vocês pensam mal no seu coração? Né? O que contamina não é o que entra, o que contamina é o que sai. Olha que interessante, o que Jesus quer mostrar? Que nós devemos sair pegando o prato de qualquer um e comer? Não. Ele fez aquilo só para entrar nessa palavra, só para ele poder puxar o assunto com os discípulos. Aí ele faz isso, aí ele começa a falar: o que contamina é o que sai de dentro, é a mágoa, é o sentimento, é o ódio, é a inveja. Quando você começa a pensar essas coisas, quando você começa a alimentar isso aí: mas por que aquela pessoa tem carro e eu não tenho? Por que aquele irmão tem uma casa e eu não tenho? Por que aquela pessoa veste tão bem e eu não visto? Por que aquela pessoa todo culto vem com uma roupa diferente, um calçado, e eu não tenho, o meu está rasgado? E você começa a ter um sentimento de inveja, de maldade contra aquela pessoa. Alguns não começam nem a conversar mais com a pessoa, só por causa do jeito que a pessoa veste. É isso que Jesus está falando, que contamina o ser humano, é isso que contamina a pessoa. Começa a pessoa a ter pressão alta, começa a pessoa a ter o coração inchado, começa a pessoa a ter falta de ar, começa a pessoa a entrar em depressão, porque ele vai alimentando tanto sentimento e ele não consegue mais sair daquilo, e aquilo vai tomando conta da vida dele. E quando ele der por fim, talvez está longe da casa do Senhor, da presença de Deus, e começa a dizer: Deus não me responde, Deus não faz isso por mim, eu estou sofrendo, eu preciso disso, daquilo, e não consegui. E por que aquela pessoa consegue? E Jesus aqui apenas está mostrando que nós precisamos da nossa transformação no nosso coração. Nós devemos ficar felizes quando alguém consegue algo, e às vezes quando você está precisando de algo. Você já viu que às vezes, se você estiver precisando de R$ 5 e alguém abrir a carteira, a bolsa, alguma coisa perto de você, e lá tiver várias notas de 100, de 50, o seu coração fica apertado, né? Você fala assim: nossa, mas essa pessoa tem tanto dinheiro. Fala não, você pensa: essa pessoa tem tanto dinheiro e eu precisando de R$ 5 e não tem coragem nem de pedir emprestado, né? Você começa a sentir um sentimento triste. E às vezes você queria comprar algo assim, talvez até simples, que para as pessoas não faz diferença, para a pessoa que tem dinheiro. E às vezes a pessoa quer
quer comprar um frango, às vezes a pessoa queria apenas comprar uma camisa. Hoje, o Dia das Mães, às vezes quantas pessoas, em vez de ficar alegre, vai ficar triste, porque não consegue comprar um sabonete, uma flor para dar para a mãe dele. Aí ele já começa a dar um sentimento triste. Nossa, é Dia das Mães, eu não tenho um dinheiro, não tenho nada para dar para ela. Mas eu tenho certeza que se você deu a obediência, e que se você for na sua mãe, apesar de não estar podendo fazer isso, mas se a minha estivesse aqui, eu acho que eu faria isso. Ia dar um abraço nela, ela já vai ficar muito feliz. Não é você comprar uma flor, não é você comprar um sabonete. É claro que presente quem não quer, né? No dia do aniversário da gente é o que a gente mais espera, um presente. Mas a melhor coisa que tem, principalmente para a mãe que colocou o primeiro leite na sua boca, que colocou o primeiro prato de comida, é a obediência. Saber onde você está, saber que você respeita no trânsito, saber que você respeita o seu vizinho, saber que você respeita o seu esposo, saber que você respeita a sua esposa, saber que você respeita as pessoas, a igreja, as pessoas que estão ao seu lado, que você tem educação, que você escuta antes de falar, que você aceita a sua mãe dar uma bronca em você, que você aceita o conselho da sua mãe, você aceita a sua mãe falar vai, você aceita a sua mãe falar fica, você aceitar sua mãe falar não vai, você aceitar sua mãe falar agora você pode ir, mas às vezes fala não, agora eu vou, mesmo que a minha mãe não quer, mas eu vou porque é a minha hora. Eu agora fico porque minha mãe quer que eu vou, mas eu vou ficar porque eu não gosto dela e vou pirraçar ela. Então o que acontece? Isso são coisas que o melhor presente que a gente pode dar para alguém é a obediência. A palavra do Senhor diz que aquele que obedece, os seus dias será prolongado nessa terra, né? Vamos passar para frente aqui. Aleluia. O subtópico 4: a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre os judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão e provocou intensos debates e culminou na nova convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que a nova aliança, a circuncisão, somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Olha para você ver, aqui está dizendo que ela acumulou um grande debate entre os judeus e os gentios. Por quê? Porque as pessoas julgam muito o ser humano, como diz um ditado popular, as pessoas julgam o livro pela capa, né? Então o que acontece? Quando você vê uma pessoa pulando, falando em língua, tem poder de Deus, está obedecendo a palavra, está cumprindo a palavra, mas você não sabe que quando essa pessoa que estava pulando, cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, quando ele sai daqui para fora, ele xinga quando alguém tenta bater no carro dele, ou dá uma fechada nele. Você não sabe dessa pessoa chega do culto, se em 5 minutos a comida não estiver arrumada, ele mete a mão na cara da mulher, ou a mulher já xinga o marido quando chega em casa, sabe? Então o que acontece? As pessoas aqui começavam a discutir, começavam a brigar, e estava se tornando uma coisa muito grave. Ah, você não é circuncidado, você é um incircunciso, você é filho de Belial, você não faz a vontade de Deus, você nem batizado não foi, você nem desceu as águas, você nem fala em línguas, você nem dá uma glória a Deus na igreja, você nem faz isso, você nem faz aquilo, e agora você quer falar algo de Deus. E aquelas pessoas começavam a se debater, começavam a discutir algo que somente provinha da própria carne, algo que só vinha do exterior. Então a gente começa, aqui está mostrando que as pessoas, a briga entre os judeus e os gentios, começavam a discussão. Por quê?
quando a pessoa falar, a gente pergunta, né? Você já foi batizado nas águas? Não. Então você tem que se preparar para ser batizado. Mas que isso não venha ser uma discussão, um motivo para ser um debate, um motivo para você discriminar a pessoa, um motivo para você rebaixar a pessoa, porque a pessoa não foi batizada nas águas. Você foi batizado nas águas? Foi. Agora você é batizado no Espírito Santo? Ah, não. Não, então você é mais fraco. Então você não pode nem falar algo para mim. Você não pode nem me corrigir, porque você não é batizado nem no Espírito Santo. Quem que é você para falar para mim, para vir falar para mim da palavra de Deus, porque você não é batizado? Então começa o debate em vários assuntos e várias coisas. E quando a pessoa pensa que não, ele está numa polêmica, e Deus, o Espírito Santo, já se retirou, já não está mais naquilo ali. Porque a pessoa, você já viu o tanto que é difícil quando nós tentamos convencer alguém na nossa opinião, né? Quando a gente quer que alguém faça a nossa vontade, a nossa opinião, e não dá certo, o que a gente faz? A gente baixa a cabeça. Mas antes existe um debate, existe uma luta ali, que a pessoa quer convencer os outros a fazer o que ele quer. E aí ele começa naquela luta. Eu estava vendo nessa igreja aqui, o povo de Efésio, era justamente isso, aquele debate: não, você é circuncidado, não, você não é, não, se você não for, você vai ser condenado. E aí começava a discussão, né? Começava-se a discussão: por que você veste camisa de manga curta? Por que você não vem para a igreja com camisa de manga longa? E aí começa a discutir por causa de uma coisa, que a pessoa, por causa da camisa de manga longa, da camisa de manga curta, o coração fica magoado. Aí eu não quero mais conversar com aquele irmão. Deus vai ter que primeiro tirar essa mágoa do meu coração. Mas foi Deus que colocou ela, né? Deus vai ter, olha só, Deus vai ter que tirar essa mágoa do meu coração. É Deus ou é você? Quem foi que colocou? Né? Ah, eu cheguei lá, eu sentei numa cadeira. Quando eu levantei, alguém sentou na minha cadeira. Eu não vou mais também ficar lá na igreja. Por quê? Aí a pessoa começa a encontrar tantos debates, tantas pelejas, tantas coisas. E eu só estou mostrando para os irmãos como que é a discussão. E eu estou falando de coisas simples. Eu não estou falando de coisas, porque a circuncisão era uma coisa séria, a pessoa tinha que fazer uma cirurgia. Então assim, era muito mais sério ainda. Mas olha só para você ver quanto que coisas bem mais fácil de resolver causa polêmica na igreja. E agora você pensa isso aqui, que era uma cirurgia, o tanto que causava mais polêmica ainda, né? Vamos aqui para o tópico 2, aleluia. Eu passei aqui pela resposta 2. A resposta 2 está no subtópico 2, o significado religioso da circuncisão. Está bem por aí, tá? Agora aqui nós vamos falar a resposta do número 3. Ela também está no tópico 1, no subtópico 1 do tópico 2, a resposta do número 3. Nós vamos aqui para o tópico 2, que diz assim: estranhos ao concerto da promessa. Estranho ao concerto da promessa. Olha só, hein? Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concerto da promessa. Efésios 2:12. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de se inseri-los na promessa messiânica de salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Olha para você ver, aqui está dizendo que eles tinham um sentimento de paganismo.
paganismo, o que a palavra do Senhor quer dizer? A palavra do Senhor diz assim, que é melhor obedecer do que sacrificar. O paganismo, ele faz muito a pessoa sacrificar. Ele quer muito que a pessoa sacrifica, e às vezes a obediência não faz tanta questão, não tem tanto proibição. O que acontece? A pessoa estava fazendo o quê? Ou conversando, buscando os deuses pagãos, Deus que não poderia responder, o Deus que não poderia dar nada para eles. E aqui está dizendo que o povo, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. O que acontece? Quando a pessoa está muito religioso, ele começa a perder a salvação. Mas como que pode uma pessoa, depois que ele já aceitou Jesus, agora depois que ele já é transformado pela palavra, ele perder a salvação? Como? O que acontece? A pessoa começa a ter o sentimento de que ele já sabe fazer as coisas de letra, isso eu já tiro de letra, né? Ele não é mais surpreendido quando é chamado para louvar o Senhor. A pessoa não é mais surpreendida quando é chamado para pregar a palavra de Deus. E então ali ele começa a perceber, ele acha que não precisa de Deus, que ele não precisa mais ser humilde, ele não precisa mais. Me chama para pregar, eu já tenho a palavra. Quando me chama para cantar, eu já sei o que eu vou cantar. Quando me chama para tocar, eu já sei tocar. Quando me chama para fazer isso, eu já sei. Quando é para fazer algo para a obra de Deus, eu também já sei. E a pessoa começa a entrar numa coisa repetidamente, buscar a Deus, e ali ele acha que está fazendo tudo certo, e começa a obedecer ao que não, porque ele não precisa mais buscar algo de Deus. Quando a pessoa começa só a repetir, e ele não está buscando a Deus, ele começa a se tornar independente, começa a andar sozinho, a permissão ou sem a direção de Deus, e isso é uma coisa muito perigosa. E aqui está dizendo que ele fez a religiosidade dos gentios, era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Às vezes, irmãos, a religiosidade, ela faz nós se sentir incapaz de ver a salvação. Não é o caso. Eu acho que esse caso aqui, são mais de pessoas arrogantes, pessoas ignorantes, pessoas que sempre estão cercadas por multidões, pessoas que pensam, todo mundo para me ouvir. As pessoas, quando eu falo, todo mundo se aglomera, todo mundo quer ouvir eu falar, todo mundo é isso, é aquilo. Aí ele começa a perder o rumo da salvação. Estava indo para cá, aí agora começa a chamar a atenção para os outros lados, né? Agora eu tenho dinheiro a hora que eu quero, já tem tanto no banco, ali já o povo já me chamou para cá, eles já me chamam para cá, chamam para ali, e aí a pessoa começa a perder o rumo da salvação, ele não começa a... E foi o que Paulo começou a observar, que estava tendo essa diferença, que as pessoas não estavam conseguindo enxergar a salvação, eles conseguiam enxergar mais o quê? Os debates, as discórdias, as dissensões, as desavenças estavam além da salvação. E aí as pessoas começavam a se debater por coisas que não tinham sentido, que estavam totalmente fora da salvação. Se será que nós somos capazes de, quando nós começar a discutir com alguém, vou começar, Jesus morreu, o terceiro dia ele ressuscitou, mas ele ressuscitou foi à noite ou foi durante o dia? Aí eu começo a falar que foi durante o dia, e alguém começa a falar que foi à noite. Mas se foi 6 horas da tarde e não foi nem à noite nem durante o dia, e aí começa a discutir, e as pessoas estavam justamente nisso aqui, eles começavam a discutir a religião,
e esquecia o plano da salvação, porque aqui no livro de Efésios e de Romanos já era o tempo da graça, já era o tempo da salvação. E aí as pessoas começavam a discutir: não, Jesus ressuscitou no terceiro dia, mas já estava quase passando para o quarto dia, mas foi de dia ou foi de noite? E aí eu começo a discutir com alguém, começo a me debater com alguém, e quando eu pensar que não, nós dois já não está dando certo mais. Por quê? Aquilo ali é o quê? É eu querendo mostrar que sei mais do que a pessoa, e a pessoa querendo mostrar que sabe mais do que eu. O que acontece? O plano da salvação começa a sair fora, porque ali não tem mais a pregação da salvação da palavra, ali já tem um discurso, um debate trazido para a arrogância e para a ignorância. Então o que essa palavra está nos dizendo? Que nós devemos a cada dia buscar para aprender da palavra de Deus, e não para debater contra o nosso próximo, para trazer uma discórdia, uma discussão, mas sim para esclarecimento da nossa mente, para nós saber mais, aprender da palavra de Deus. Vamos aqui para o subtópico 2, separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem dos gentios na não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão e a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendência de Abraão. Aleluia. Então aqui a palavra do Senhor está nos dizendo que os gentios, eles se sentiam totalmente excluídos. Olha para você ver, teve um moço aqui na igreja, foi quarta-feira, né? Ele falou assim que precisava morrer, porque ele não tinha mais jeito para ele. Ele não estava lúcido, porque ele tinha tomado bebida alcoólica. Agora você pensa uma pessoa lúcida, uma pessoa no normal, do jeito que ele está, igual nós estamos, e a pessoa começa a falar: eu sou um gentil, então para mim não tem mais as promessas de Deus, não tem mais a salvação, simplesmente porque você nasceu numa terra de pessoas gentios, de pessoas que considerados, que não têm a promessa, considerados que não têm compromissos, considerados que não têm responsabilidade, que não têm a certeza da salvação. E Paulo aqui tentando mostrar para essas pessoas que eles, se fosse olhar por esse lado, realmente estavam fora da promessa de Deus, fora da graça de Deus. Se fosse olhar para o sentido externo, o sentido fora do espiritual, aquelas pessoas não tinham mesmo o direito da salvação, não tinham o direito não só da salvação, mas também não tinham o direito das promessas de Deus, das bênçãos que Deus tinha. Eles não iam receber, porque pertenciam a um povo diferente. Agora você para e pensa: países que são muito pobres, países que são muito sofredor, igual, por exemplo, a gente vê muitas imagens e vídeos, fotos, até na televisão, vários lugares, pela internet, vídeo que alguém manda. E existe aquele povo da África, você vê aquelas pessoas magrinhas, aquelas crianças. Agora você me fala, como que uma criança tem culpa de ter nascido naquele lugar? Por que ela sofre tanto daquele jeito? Ela teve a necessidade, ela tinha escolha, ela teve jeito de escolher? Não tem, não teve. O que acontece? Quando a pessoa
Aqui, Paulo está tentando mostrar justamente isso. Você vê uma pessoa num estado de calamidade, sofrendo, uma pessoa que está no estado terminal, uma pessoa que não tem mais solução, ele vai morrer mesmo. O médico fala, essa pessoa não vai viver, e realmente essa pessoa vai morrer. Aí você começa a pensar aqui comigo, quando a pessoa perde a esperança da salvação, quando o ser humano não tem a certeza de que ele vai ser salvo, pensa que sofrimento que é. E o que a palavra do Senhor está trazendo, o que Paulo, o que Jesus Cristo, o que Pedro, o que João, o que Tiago, o que Mateus, o que Lucas queria trazer para os seres humanos, para nossas vidas, é a esperança, é a paz interior, é a certeza da salvação, né? Quando Estevão estava sendo apedrejado, o que ele queria mostrar com aquilo ali? Por que Deus mostrou aquilo? Uma pessoa ser apedrejada por causa da palavra de Deus, uma pessoa ser condenada por causa da palavra de Deus. E aí por que Jesus deixou acontecer aquilo? Por que Deus deixou acontecer aquilo? Para mostrar que a melhor coisa que tem na vida do ser humano, de uma pessoa, é a certeza da salvação, a certeza da vida espiritual, a certeza de que, sendo feita uma cirurgia ou não, a pessoa tem a certeza de que ele vai morar no céu com o Senhor Jesus Cristo. Porque quando o ser humano, quantas injustiças, quantas coisas que a gente vê assim, de pessoas que têm o poder de fazer a coisa certa, e ele não faz. Ele não usa aquilo ali para ajudar o seu próximo, o seu semelhante, mas ele usa para tirar vantagem, para desfazer, para sobressair, para cada vez mais ele tirar, ganhar em cima de uma pessoa que deveria estar ganhando, e ele está tirando, está fazendo a pessoa perder aquilo que a pessoa às vezes com muito custo conseguiu conquistar. Batalha, né? Vamos aqui para o tópico 3, alienados aos pactos das promessas. Aqui também tem a resposta do número 4. A resposta 4 está aqui, bem no meio. Depois, se você quiser ir procurando aí, marcar. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles, o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino, de alienados da promessa por meio do sangue de Jesus. Os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Quando os gentios eram nascidos fora dessa geração de Moisés, de Abraão, de Davi, eles estavam fora dessa promessa. Quando a pessoa se sente, você já viu que só de você passar na rua, eu vou usar esse termo para você entender melhor isso aqui, por isso que eu às vezes uso o exemplo. Quando nós passamos na rua, às vezes pelo jeito que você está vestido, a pessoa já que não está servindo a Deus, e ele te observa, ele já vê você com um olho diferente. Algumas pessoas pensam que vai ser desprezado por você, né? Algumas pessoas têm um sentimento, têm um pensamento de que algumas pessoas cristãs acham que é melhor do que os outros. Aí já pôs aquilo na mente. Aí quando você vai passando perto de alguém e a pessoa já se sente, às vezes alguns abaixam a cabeça e às vezes outros já te vê com um olhar de ignorância. Por quê? Ali vai uma pessoa que fala que é salvo, né?
que acontece? Por isso que usa muito o termo de gentios. A gente às vezes até brinca, né? Pai do Senhor, estou indo embora e tal. Que bom que Jesus nos salvou. Agora nós não somos mais gentios, né? A gente usa muito esse termo no dia a dia, na vida, no sentido religioso, no sentido cristão. O que acontecia com esse povo os gentios? Como eles não eram da descendência de Abraão, de Davi, de Moisés, o que acontece? Eles já sentiam-se desprezados, eles já sentiam inferior e achando que não tinha certeza da salvação. Então, quantas pessoas que estão lá fora, e quando você vai passando, a pessoa vê, e às vezes até por sentimento não um sentimento de inveja, mas talvez um sentimento de que ele gostaria de estar com você, ou estar ao seu lado. Ele se sente que não tem mais salvação. E a pessoa, você vai passando por causa do jeito que você veste, por causa do jeito que você fala. Porque quando Jesus ressuscitou e ele estava andando com aqueles 2 discípulos ali no caminho de Emaús, e ele vai conversando com aquelas pessoas. Aí quando pensa que não, aqueles 2 homens falam: mas ele já sumiu, já. Mas você viu o jeito que ele conversava, o jeito que ele falava? Eu vi. Então realmente ele era o Filho de Deus. O que acontece? Pelo jeito que você conversa, pelo jeito que você fala, pelo jeito que você anda, pelo jeito que você faz as coisas, pelo jeito que você olha para outra pessoa, as pessoas veem que você tem algo de Deus. O olhar de misericórdia, não o olhar de dó. Que a pessoa está sofrendo, eu tenho uma dó daquela pessoa. A gente usa esse termo: eu estou com dó daquela pessoa. Mas na verdade a gente tem que ter um olhar de misericórdia pelas pessoas, por aqueles que ainda não têm a certeza da salvação, por aqueles que têm um sentimento de que ele é um gentil, que ele não tem um sentimento mesiânico. Mesiânico é o que? A certeza da salvação, a certeza de que já foi escolhido na promessa da palavra de Deus, a certeza de que a salvação ela pode ser para qualquer pessoa, para qualquer ser humano. Agora, a pessoa precisa dar um passo para Deus, a se entregar para Deus, a começar a fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus quer. Agora não é fácil você fazer a vontade de Deus. É igual eu sempre digo: para fazer a oração do Pai Nosso, tem um trecho lá que é o mais difícil que eu acho. Toda vez que eu leio ela, ou que eu vou orar, eu quase não oro o Pai Nosso. Mas é a parte mais difícil que eu acho. Eu penso que para todo ser humano é o mais difícil. É quando ele fala: venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Quando Deus vai fazer a vontade dele, não é fácil. Eu vou dar um exemplo bem radical, bem forte. Se a vontade de Deus for tirar o seu filho, você vai aceitar? Né? Se a vontade de Deus você ir por um caminho e Deus quer que você vá por outro, e esse outro caminho que você vai é muito longe, você sai de manhã para ir em algum lugar e Deus toca no seu coração, olha só, para você ir por um lado, e você fala: não vou não, ali é muito longe, e Deus está querendo te livrar de alguma coisa. Aí o que você vai fazer? Então, eu estou dando esse exemplo aqui, mas estou dizendo: não é fácil a gente falar: venha a nós o vosso reino. O vosso reino vir até nós é bom, mas aí na parte B que fala: seja feita a tua vontade, aí o negócio muda, né? Quando hoje é o dia das mães, quando minha mãe estava no hospital, quando ela foi no começo, eu não queria perder ela por nada, eu não queria que Deus fizesse a vontade dele, eu queria que Deus fizesse a minha. Eu queria. Só que quando a gente começa a ver a pessoa ali no leito, e a pessoa clamando e buscando a Deus, e você começa a ver que a pessoa não merece ficar sofrendo. Eu particularmente não tenho tempo, não consigo. Não estou falando por orgulho. Vocês vão entender. Se a minha mãe ficasse na cadeira de roda, se a minha mãe ficasse deitada no leito, precisando de colchão d'água, precisando de alguém para acompanhar, eu, com a minha força que eu tenho, eu não ia conseguir. Talvez eu ia conseguir porque, como é a mãe, a gente vai pagar o preço e vai fazer. Mas eu acho que ia ser mais sofrido, mais doloroso para a gente do que do jeito que foi, né? Então, quando a pessoa aqui na terra, ele tem uma dedicação, ele busca a Deus, ele está sempre ligado com Deus, eu tenho certeza de que Deus vai estar preparando o melhor para essa pessoa. Deus vai fazer a forma correta. Agora, para nós aceitar
a vontade de Deus. É claro, mas se eu estou servindo a Deus, eu tenho que aceitar a vontade de Deus. Tá bem, eu concordo, realmente. Aceitar a vontade de Deus, você pode aceitar. Inclusive é Deus. É Deus. Quando Satanás chega e fala assim, Deus pergunta para Satanás: você veio? Eu estava rodeando e passeando pela terra. E o que você viu? Observou meu servo Jó? Observei. Você viu que ele é temente, correto e reto? Eu vi. Mas ele tem tudo que ele quer. O que Deus fala? Olha só, eu vou te mostrar para você o que é que Deus permite você falar: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Aí quando Deus fala assim: você observou meu servo Jó, temente, reto, fiel, mas ele tem tudo que ele quer. Aí o que Deus fala? Então vai lá e tira tudo dele, só não tira a alma dele, a vida dele, e o livre-arbítrio. Esse é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, você escolhe servir a Deus ou não. Você escolhe aceitar a Deus, fazer a vontade dele ou não. Agora, aceitar a vontade de Deus, que é superior a todas as coisas, por que muitas pessoas preferem não escolher a servir a Deus? Porque tem pessoas que não aceitam nem falar em Deus. Ele acha melhor dessa forma. Ele tenta neutralizar a mente dele, apagar a palavra Deus, tirar Deus totalmente da vida, para não ter consequências radicais, para não ter consequências de coisas radicais para ele, que ele não queria aceitar tal coisa, para ele não ter aquela alimentação de falar: foi Deus que fez assim. E a pessoa prefere não acreditar em Deus, e que foi uma consequência da vida, ou que foi a natureza que fez aquilo, né? Ixi, não dá tempo mais. Eu vou só ler agora, porque o tempo não nos espera. O subtópico 3. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam no mundo. E a palavra o subtópico 1, desprovido da esperança. E a resposta número 5 também está aqui, tá? Palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo, e que consequentemente pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa, e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios, desprovidos dela, padeciam de medo e incertezas. Por consequente, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Subtópico 2. Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa de... Ao contrário, eles eram polietistas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs, que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Olha só para você ver. Eles tinham
o costume de servir ao Deus pagão. No entanto, não tinha certeza da salvação pelo Deus do povo de Israel, mas através dos desígnios da vinda de Jesus na terra, da transformação da forma de ver. Quando Jesus veio e começou a falar sobre a graça, eles aí encontraram a certeza da salvação. Amém? Vou ler só a conclusão aqui e estou passando para a irmã. No outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos nas esperanças da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro